Discussões Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins. Estavas a falar, liga-se agora ao terceiro princípio, não é? Sim, que é sim. o princípio da prescrição e a ideia que ele também vai descrever de que nós somos anões nos ombros de gigantes. Exato. Mas antes de dizer, estavas a falar, Russell Kirk estudou muito Burke, principalmente o pensamento de Burke, e Burke dizia isso, é um dos princípios que vamos ver à frente, a questão da tradição, mas também a questão da mudança, e ele dizia que a mudança e a transformação também são fundamentais para um conservador. Claro. A mudança são fundamentais. Agora, fundamental também é essa mudança deve ser prudente, não é? Que aqui a grande questão é o princípio, é também um princípio de uma certa sabedoria. O terceiro pilar, ou a terceira estrutura, muitas vezes surge, e pode ser traduzido como o princípio da prescrição, também podemos chamar, aquilo que se pode chamar é um princípio normativo. Não é? A importância desse princípio normativo. E esse princípio normativo é o quê? É também a questão da nossa tradição, não é? Se nós pensarmos, existe, e aqui podemos voltar novamente à noção até da psicologia do desenvolvimento. Este princípio normativo, lá está, não é uma normatividade heterónoma, alguém que está de fora a dizer como é que tu te deves comportar. Não é tanto esse o sentido. O sentido é o conservador chama a atenção para ao longo da história da própria humanidade. Há um princípio também inerente às nossas ações e até individuais. É um princípio que é melhor seguir do que outros tipos de caminhos ou outros princípios. Outros princípios. Por exemplo, a noção, uma ideia que tu sabes, a noção, por exemplo, a noção de justiça. As crianças ainda não têm um conteúdo para o que é a noção de justiça, mas já são muito sensíveis a algo que nós poderemos chamar justiça ou injustiça, a equidade. Isto é justo, isto não é justo, foi bem feito, não foi, e não conhecem ainda nenhuma teoria, nenhuma filosofia política, nem nada disso. Portanto, esse princípio normativo, esse ethos, não é? A ética vem de ethos é um conceito grego, que é diferente de moral. Não vamos agora também discorrer muito aqui sobre isso, também não faria muito sentido, mas o ethos significa o quê? Um lugar que é próprio do ser humano e que lhe permite ter um determinado tipo de comportamentos, um determinado tipo de escolhas, não é? Nós não vivemos apenas num plano da mera sobrevivência, classificamos comportamentos como bons e outros como maus, uns justos, outros injustos, a nossa ação é orientada por valores, por princípios, isto é ética, isto é o ethos, o ser humano tem um fundo ético, esse ethos, e é aí que se baseia um pouco esse sentido normativo. Claro que este sentido normativo tem também conteúdos, não é? E é aqui que surge precisamente essa frase, que é: não nos podemos esquecer, nesse sentido, que nós somos anões nos ombros de gigantes. Isso não significa, como é que eu ia dizer? Não é depreciativo no sentido de pequenez. Não, significa é que temos, de facto, um património, uma herança tal que nos possibilita conseguir ver muito mais longe, porque há um trabalho anterior, não é? E que o devemos... Se começássemos desde o princípio. Exatamente. E o que é o princípio normativo? É uma grande vantagem, grande vantagem dos homens do presente, que é o princípio normativo é estabelecido através do uso que temos dos bons princípios, não é? E esses bons princípios, nós podemos olhar para trás e já há uma prática reiterada desses bons princípios até hoje. Ainda recentemente vi um livro, não é, do psicólogo Jordan Peterson, para dar um exemplo do que é um princípio normativo. E ele dizia uma expressão muito curiosa, que é uma expressão milenar, pode ter vários tipos de adaptações, que ele dizia: primeiro endireita-te a ti e depois logo tentas endireitar o mundo. Isso é um princípio normativo fundamental. No fundo, estes 10 princípios que fala, no fundo são muito idênticos uns aos outros, não é? Este princípio, o endireita-te a ti próprio, não é? Nós estamos sempre a dizer como é que o mundo devia ser, como é que as coisas deviam funcionar, e temos que começar por nós. Esse tem a ver com essa questão ética. E, novamente, remete sempre, isto como é que eu ia dizer? Isto é uma espécie de uma maldição também do conservador, não é? Ser sempre também um severo crítico do presente. Mas o nosso presente, de facto,
tem muito que se lhe diga. Há alguns autores, até de áreas socialistas, que chamam a atenção para esse plano, que é nós, o ser humano do presente, do Ocidente, principalmente, perdeu completamente a dimensão ou a noção ética da sua vida. Ou seja, substituir o direito para nós, o direito processual, substituiu a ética. O que temos é um conjunto de deveres, não é? Estamos sempre de deveres de direitos, não é? Somos seres de direitos, transformamos os nossos desejos e os nossos caprichos em direitos, reivindicamos esse direito e perdemos completamente esse fundo normativo, não é? Esse fundo normativo radicado na nossa ação, nos nossos melhores comportamentos, e temos apenas um conjunto de regras, não é? Que em cada época mais ou menos vão organizando a nossa vida, e perdemos completamente esse princípio normativo. E esse princípio normativo é fundamental, porque é ele que nos dá também outras questões, como a justiça, a importância do direito à propriedade, as grandes descobertas morais que fomos fazendo também ao longo de todo esse tempo. E lá está. Isso dá-nos, utilizando a expressão, não é? Dá-nos uma espécie de sabedoria prescritiva, não é? Que tem um valor, que nos diz como é que tu te deves comportar. O que é que vale mais ou o que é que poderá ser melhor como guia da nossa ação. E isso é sempre melhor do que qualquer racionalidade particular, não é? O cara que utiliza essa expressão, que é o precedente, o preceito e o preconceito, têm valor de conhecimento e são importantes até para as relações entre os seres humanos. E novamente, voltando a Burke, é curioso, por exemplo, que há liberais e libertários que gostam muito de Burke, mas não sei se Burke gostaria deles. E o Burke tem uma frase que diz: o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Não é? Esse princípio normativo também é na espécie, é no comportamento do grupo, da comunidade, que também o temos que encontrar. Sim, existe uma dimensão muito comunitária dentro do conservadorismo. Até eu acho um bocadinho, o Russell Kirk, ainda na sequência do que tinha dito anteriormente, sobre esta ideia dele se afirmar no pós-Segunda Guerra Mundial, ele volta a esta ideia um pouco da comunidade e de um princípio que se fala muito pouco, que é o da subsidiariedade, que é um princípio profundamente conservador. Sim. São questões fundamentais. Já a seguir, não percam o próximo episódio deste conjunto de entrevistas dedicadas aos 10 princípios conservadores de Russell Kirk. Subscrevam o nosso canal, gostem do nosso vídeo e até já! Soluções Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins.